O presidente Trump está no processo de tentar reestruturar fundamentalmente a economia do EUA. E isso significa que nossa economia aqui também precisa mudar drasticamente. E como deixei claro para o presidente Trump em nossa ligação na semana passada, eu rejeitarei. Todas as tentativas de enfraquecer o Canadá, todas as tentativas de nos desgastar, de nos quebrar, para que a América possa nos dominar. Isso nunca... não é uma resposta para que proteja os morcegos aqui. Lutar contra medidas que terão o máximo impacto nos Estados Unidos, um longo pacto mínimo é com o Canadá. Queremos proteger nossos trabalhadores e nossas indústrias, porque devemos cuidar de nós mesmos, devemos cuidar uns dos outros. Nos outros e construir uma economia canadense renovada. Construir canadenses fortes. Quero falar hoje, quero dar um passo atrás hoje e falar sobre o que significa construir canadenses fortes. Em sua essência, significa uma economia que cria empregos bons e bem remunerados. Aumenta rendas, uma economia que é resiliente, que pode suportar choques do exterior. Mas é mais do que isso. O que me faz ser um liberal, o que faz meus colegas serem liberais é uma crença inabalável de que uma economia só é forte quando serve a todos. Porque na sociedade as pessoas podem cair nas brechas. Elas podem ser deixadas para trás. E essa era a realidade para muitos canadenses, mesmo antes das tarifas do presidente Trump. E agora, por causa delas, muitos mais canadenses estão em risco. Então, precisamos agir urgentemente, com propósito e com força. Os canadenses precisam de um lutador, sim, para enfrentar o presidente, mas também de um lutador para proteger seus empregos e seus negócios e, crucialmente, para construir uma economia que todos possam pagar. Então, quero falar um pouco hoje sobre como um novo governo liberal tornará sua vida mais acessível. E isso começa com consertar o que não está funcionando. Agora, eu não sou um político de carreira, sou um pragmático. Então, quando vejo algo que não faz sentido, algo que não funciona, eu mudo. No meu primeiro dia como primeiro-ministro, eu encerrei o imposto de carbono para consumidores. Hoje, essa mudança entra em vigor. Lynette. Como você pode ter notado, aqueles de vocês que estão dirigindo para o trabalho, muitos, tenho certeza, pegando o ônibus, mas alguns de vocês dirigindo para o trabalho, isso. Você pode notar que em breve estará pagando até 18 centavos a menos por litro do que você pagou ontem para encher o tanque, economizando, em média, quase $200 por ano em gasolina para o seu carro. Isso também significa que você pagará, em média, cerca de 300 a menos por ano na sua conta de aquecimento doméstico. Remover o imposto de carbono para consumidores economizará para as famílias de Manitoba cerca de 800 por ano em custos iniciais. E isso é um alívio imediato, mas é apenas o começo. Nós também, como governo, vamos reforçar o que já está funcionando. O cuidado infantil de 10 por dia está funcionando. 900 mil crianças em todo o Canadá já estão sendo apoiadas por este programa. Está economizando para as famílias aqui em Manitoba até $2.800 por criança por ano. E, em média, em todo o país, até cerca de 10 mil por criança por ano. E este programa de cuidado infantil é bom para a economia. Para cada dólar que gastamos em cuidado infantil, cerca de 2,80 em valor econômico é criado em retorno. Em linguagem simples, todos nós estamos melhor se mais pais
puderem trabalhar se assim desejarem. Isso é a coisa certa a fazer. É a coisa econômica a fazer. É uma decisão econômica óbvia para todos, exceto para Pierre Poilievre, que cancelaria isso. Nosso programa de cuidados dentários também está funcionando bem. Este programa economiza para as famílias mais de $870 por ano. Como resultado, desde minha primeira semana como primeiro-ministro, meu governo tornou isso mais acessível, para que 5 milhões de pessoas a mais possam se beneficiar. Isso totaliza 3.400 canadenses que já têm acesso ao programa. 1.700 já receberam cuidados acessíveis e disponíveis, certos, pela primeira vez em suas vidas. Durante minha primeira semana como primeiro-ministro, meu governo também removeu o TPS na compra de propriedades de primeira mão que custam menos de $1 milhão. Porque os canadenses, especialmente os jovens, não podem mais esperar. Eles merecem uma casa acessível agora. Aqui, em Winnipeg, isso representa uma redução de mais de 7.300 ROIs no preço médio de um condomínio e uma redução de mais de 12.300 ROIs no preço médio de uma casa. 18 centavos por litro a menos no custo para encher o tanque. 300 a menos na sua conta anual de limpeza doméstica. Centenas ou até milhares de dólares de desconto na conta cada vez que você vai ao dentista. Cuidado infantil contínuo. Isso está proporcionando economias de até $2.806 por ano aqui em Manitoba por criança. Essas são economias que os manitobanos já podem esperar. Largamente por causa do progresso que fizemos nos meus primeiros 9 dias como primeiro-ministro. Mas nós podemos realizar muito mais se vencermos esta eleição. Isso começa com um corte de impostos para a classe média. No primeiro dia desta campanha, comprometi-me com um corte de impostos para a classe média, que economizará para a família média, com 2 rendas, até 805 por ano. E ontem, anunciei o plano habitacional mais ambicioso do Canadá desde a Segunda Guerra Mundial. É um plano que tem muitos componentes, mas o ponto principal é este. Vamos fazer do Canadá o líder em habitações pré-fabricadas e modulares. Vamos criar dezenas de milhares de novas, não apenas empregos, mas dezenas de milhares de novas carreiras nas profissões técnicas. E vamos reduzir o custo de construção de casas em até 20%. Também estamos reduzindo as taxas de desenvolvimento que na prática são impostos sobre a construção de casas. Vamos cortar essas pela metade. E como mencionei anteriormente, estamos cortando o GST em casas de até $1 milhão para compradores de primeira viagem. Este não é apenas um plano para aumentar os preços das habitações e reduzir os preços. É um plano real para tornar o acesso à propriedade possível novamente para todos. Nosso plano está tornando mais acessível para as famílias comprarem uma casa. Para uma família média aqui em Winnipeg, isso torna a compra de um condomínio muito mais acessível, economizando mais de $3.000 em taxas de desenvolvimento e $7.300 em GST. E com todas essas medidas, uma família com 2 rendas e um filho em Winnipeg, que tem uma renda familiar de cerca de $70.000, pode esperar uma economia de 15 mil. 15 mil, repito, em economias. E além dessas economias, com nosso plano habitacional e construindo mais casas de forma mais eficiente através de tecnologias modulares e outras, isso poderia reduzir o custo de construção de casas em até 20%. Isso poderia economizar mais, 45 mil para as famílias que comprarem essas casas aqui em Winnipeg. E isso irá fazer uma grande diferença.
Disse Terry, eu tinha um plano, nós temos um plano e é detalhado. E precisamos de um, porque isso ajudará muito os canadenses a enfrentar a tempestade intensificada pelas tarifas do presidente Trump. E tudo isso, antes de tomarmos as medidas que criarão empregos com salários mais altos, como criar uma economia canadense única a partir das 13 que temos hoje e medidas para diversificar nossos parceiros comerciais ao redor do mundo. Agora, Pierre Poilievre não entende nada disso. Ele acha que cortar e queimar é a resposta para todos os problemas. Creche por R$10 por dia? Ele vai eliminar isso. Ele é contra soluções sérias porque, em todas as ocasiões, ele coloca a ideologia acima das ideias. Ele é o tipo de político de carreira que adora o altar do livre mercado, apesar de Fall nunca ter tido que fazer uma folha de pagamento. Com ele, é cada um por si. Para criar prosperidade que inclua todos, para criar acessibilidade para todos, precisamos trabalhar juntos. Precisamos fazer grandes coisas neste país. Precisamos avançar, porque somos mestres em nossa própria casa. Não comi nada. Podemos controlar nosso destino econômico, mas para isso precisaremos fazer coisas anteriormente consideradas impossíveis em velocidades que não vemos há gerações. Mas o ponto principal é que nós, em Winnipeg, em Manitoba, em todo o Canadá, podemos nos dar mais do que qualquer governo estrangeiro, incluindo os Estados Unidos, jamais poderia nos tirar, e isso inclui, em sua essência, uma vida melhor e mais acessível para cada canadense. 4 gerações os canadenses construíram este grande país. Com a ideia de que, se você trabalhar duro, como as pessoas aqui na New Flyer, se você trabalhar duro, deve ser capaz de ter uma boa vida. Um bom emprego que cubra as contas, ter uma boa casa em uma comunidade acolhedora e segura. E é dever do meu governo e dos governos, em todos os níveis, tornar essa promessa uma realidade. Sob um novo governo liberal, construiremos um Canadá que você possa pagar. Construiremos um futuro independente para o nosso país, mais forte do que nunca. Construiremos um Canadá forte. Muito obrigado e aguardamos ansiosamente. Muito bem, vamos dedicar 15 minutos para perguntas das delegações da mídia, começando com a Bloomberg. Olá, Sr. Carney. Brian Platt, da Bloomberg. Houve alguns relatos nos últimos dias sobre o que a administração Trump pode fazer amanhã, incluindo a possibilidade de tarifas de 20% para o mundo inteiro. O governo tem alguma comunicação? O governo recebeu alguma comunicação sobre o que a administração Trump pode fazer amanhã? Qual é a sua expectativa pessoal? Obrigado, Ram, pela pergunta. Como você sabe, eu falei com o presidente na semana passada. Tivemos uma conversa muito construtiva, muito produtiva. Parte dessa conversa incluiu um compromisso. 2 compromissos. O primeiro foi que, após a eleição, o governo do Canadá e o governo, o presidente e o próximo primeiro-ministro, que eu espero que seja eu. Estou trabalhando duro todos os dias para ser essa pessoa, mas, nós nos sentaremos. Essas pessoas se sentarão e terão. Iniciar negociações abrangentes, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que concordamos foi que nossos ministros estariam em contato próximo durante este período. E esse é o caso. O ministro LeBlanc tem estado em contato com o secretário Lutnick, secretário de Comércio Lutnick. Isso é uma conversa regular e contínua. Ministra Jolie. Então, registro normal. Então, estamos em contato próximo.
Nós, é claro, estaremos observando com interesse o que será anunciado amanhã, como também mencionei ao presidente, e foi muito claro, se responderemos a medidas adicionais. Então, nós implementaremos medidas retaliatórias se houver medidas adicionais contra o Canadá amanhã. Obrigado. Sim, isso sobre gás mal. Na conversa do presidente Trump, com o Premier Mark, e Liu em negociação global no Canadá, e é o caso. É o caso agora com as conversas detalhadas e contínuas entre o Sr. LeBlanc e o Sr. Joly, juntamente com sua homóloga americana, que tem sido de extrema importância. E ponto final, avisei o Sr. Presidente que o Canadá, em resposta a possíveis ações futuras, vai adotar tarifas, se houver outras medidas anunciadas amanhã. Outras medidas americanas semelhantes. Ok. Em termos de resposta do Canadá, você disse que está considerando quer adotar medidas que tenham um impacto mínimo sobre os canadenses, mas daquela lista que o governo Trudeau divulgou de 155 bilhões, há muitos itens nessa lista que serão bastante impactantes para os canadenses. Penso, por exemplo, nos carros de passageiros. Muitos dos carros mais vendidos no Canadá são fabricados nos Estados Unidos. Você ainda está usando essa lista de 155 bilhões de dólares ou espera uma resposta mais restrita? Bem, Brian, essa é uma questão crucial. E deixe-me dizer, em geral, e depois vou dar alguns exemplos rápidos. Vamos ser muito deliberados em relação às medidas que tomamos para lutar pelo Canadá, lutar contra essas medidas injustificadas pela administração do ZA, mas também para proteger, para ter o mínimo de impacto no Canadá. Agora, vou usar um exemplo específico. Paul e eu discutimos mais cedo sobre essa grande empresa que produz um número de ônibus para os Estados Unidos, usando, em muitos casos, componentes dos Estados Unidos. E assim, a necessidade do que chamamos de ordens de remissão em torno dessas ordens, é claro do ponto de vista canadense, e é a abordagem que o governo está adotando. A segunda coisa a dizer é que, em relação ao setor automotivo, de acordo com a estrutura atual das tarifas automotivas nos Estados Unidos, nós temos, mas identificamos, até vermos as próximas medidas dos Estados Unidos amanhã, nós identificamos definição de produtores canadenses e trabalhadores canadenses em relação aos trabalhadores americanos. Há medidas que podemos tomar, que no mínimo igualem o campo de jogo com os Estados Unidos, e novamente isso depende das medidas mais amplas que eles tomarem amanhã, se for verdade que eles o fazem contra o Canadá. Próxima pergunta. Bom dia, Olivia Stepanovic, CBC News. Parece que o envolvimento da RCMP forçou o candidato Paul Cheng a desistir da corrida. Enquanto isso, os conservadores acabaram de remover seu candidato problemático em Windsor dentro de 1 hora após saberem dos problemas desse indivíduo. Por que você não fez o mesmo com Cheng? E isso foi um momento de aprendizado para você? Não tenho certeza se posso responder a essa pergunta. Senhor Cheng fez sua renúncia, ofereceu sua renúncia na noite passada. Eu a aceitei. Como eu disse ontem, seus comentários foram profundamente preocupantes e lamentáveis. Seguiremos em frente com a busca por um novo candidato para uma margem. E vou deixar por isso mesmo. Em francês? Em francês de novo? Ok. Na noite passada eu aceitei a renúncia do senhor. Mudança. Renúncia. Como eu disse ontem, esses comentários foram terrivelmente... Não. É uma ofensa terrível e procuraremos um novo candidato para Markham, Unionville. Como você reconcilia manter o projeto de lei C-69 com seus planos de construir infraestrutura no Canadá? Planeja revogar a lei C-69? Não planejamos revogar o projeto de lei C-69? Para responder a sua pergunta corretamente. O que dissemos e deixamos muito claro há 10 dias, formalmente, na reunião com o primeiro-ministro, é que avançaremos com projetos de interesse nacional para eliminar a duplicação em termos de avaliações ambientais e outras aprovações, e seguiremos, como governo federal, o princípio de
Projeto, e se aprovação para avançar a partir disso. Então, o que é essencial é trabalhar neste momento de crise para nos unirmos como nação, todos os níveis de governo, para focar naqueles projetos que farão diferenças materiais para o nosso país, para os trabalhadores canadenses e para o nosso futuro. E trabalhar em estreita colaboração. E o governo federal está buscando liderar, isso dizendo que aceitaremos avaliações ambientais provinciais para avançar com isso. Por exemplo, projetos de energia limpa, ou projetos de energia convencional, ou muitos outros que possam existir. Último ponto. O que, em muitos aspectos, é o primeiro ponto. Sempre garantiremos que esses projetos avancem em parceria com a pessoa. Próxima pergunta. Sim, olá, senhor. Croening, Laurent Martin, da Rádio Canadá. Os americanos veem a Lei 96 como um obstáculo ao comércio. Você concorda com isso? Você está comprometido a protegê-la a todo custo em uma negociação com eles? Ok, obrigado pela sua pergunta. Vamos ser claros, desde o início da minha campanha eleitoral, minha campanha para chefe de gabinete, eu disse, nunca nós iremos... Jamie Newton. Nunca ter negociações com os Estados Unidos sobre assuntos que impactam a língua francesa, a cultura e a gestão da oferta. Então, isso nunca está em discussão. Só para esclarecer, você a protege, não importa o que aconteça, a lei 96. Você a protege? Eu vou protegê-la sim, mas como você pode proteger uma lei que pretende contestar na Suprema Corte? Existem vários aspectos da lei e há uma questão de direitos. É uma questão para os tribunais, há umas para os juízes. É outra questão, é outro aspecto. É uma questão de direitos fundamentais, né? Aqui no Canadá. É uma questão de defender o CAF. Próxima pergunta. Não há contradição. Para você, não há contradição, não. É a primeira. Coisa fundamental. Para mim, a questão que está sendo colocada agora é a negociação com os Estados Unidos para lidar com esta crise. E estou absolutamente claro que nunca a língua francesa, nunca a cultura canadense, incluindo a cultura do Quebec, e nunca o Gestin d'Offres estarão na mesa. Próxima pergunta. Olá, Sr. Carney. É Stuart Thompson, do The National Post. Na sexta-feira, o The Post publicou um artigo revelando 10 casos de plágio na sua tese de doutorado. Seu partido respondeu atacando o acadêmico que foi citado no artigo. Alguns de seus representantes mencionaram retirar subsídios de mídia porque não gostaram do artigo. Primeiramente, você plagiou? E esse é um comportamento que podemos esperar de um governo Carney? Você atacará a mídia quando não gostar do trabalho que fazemos? Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Estou satisfeito que haja tanto interesse na minha tese de doutorado. Ela meio que ficou esquecida na prateleira por mais de 3 décadas. Eu acho que o que você encontrará no meio dessa peça é uma refutação muito clara dessas alegações, entre aspas, por a acadêmica mais sênior de Oxford, doutora Mayer, que foi categórica em sua rejeição de muitas das conclusões que você acabou de fazer. Então se sua pergunta é um professor de Oxford, bem, eu acho que a declaração da doutora Mayer é bastante óbvio onde está. E, como eu disse, estou satisfeito que haja um interesse intenso em uma tese de teoria dos jogos de 30 e poucos anos atrás. Próxima pergunta. Olá, Sr. Carney, Alessia Pazifimi, aqui com The Canadian Press. Seus ministros têm me dito há mais de um ano que um governo Poilievre não estaria focado na questão da reconciliação. No entanto, você está aqui em Winnipeg, que é uma cidade majoritariamente indígena, sem anúncio de política. Para os povos indígenas, sem reuniões públicas com eles. O que isso sinaliza sobre a posição do Partido Liberal em relação à reconciliação com os povos indígenas? Sim, obrigado pela sua pergunta. Vou dizer algumas coisas, se me permite. A primeira, nos meus comentários iniciais como primeiro-ministro,
no dia em que fui empossado, reconheci o papel fundamental das primeiras nações, e dos povos Métis, Inuit e Métis na fundação do nosso país. Dentro de 2 dias e meio, eu estava em Iqaluit, né, com o primeiro-ministro e as primeiras nações medianas. O povo Inuit e os Métis. Na primeira semana, me encontrei com todos os líderes das organizações indígenas. Na primeira semana, anunciamos como governo a duplicação e a ampliação do programa de empréstimos indígenas. Então, o processo de reconciliação, que é fundamental para o nosso país, fundamentalmente, parte do nosso ser e essencial, deve prosseguir. E demos esses passos iniciais. Este é um processo longo, mas demos esses passos iniciais para avançar. Obrigada. Sierra Buttons, Notícias Nacionais da ABTN. Primeiro-Ministro Carney, você tem falado muito sobre acelerar a extração de minerais e projetos de energia em sua campanha. Estou me perguntando, como você planeja conciliar isso com o direito das primeiras nações à consulta e acomodação? Muito obrigado por esta pergunta. Não posso enfatizar isso o suficiente. Isso é fundamental. E quando falo de projetos de interesse nacional, quando falo, por exemplo, da extração de minerais críticos, que é uma oportunidade tremenda para este país, mas pode prosseguir. Vamos fazer uma última pergunta. Ok. Olá, senhor Carney. Gostaria de voltar à lei 96 das empresas americanas que expressaram sua preocupação sobre a obrigação de traduzir sua marca registrada, termos genéricos em suas embalagens. Você acabou de dizer que não haverá negociação sobre o francês e a cultura, mas como garantir o respeito dos americanos se eles sentirem que você faz parte, de certa forma, de uma contestação a esta lei? Isso é definitivamente... Tenho muita experiência em negociações. Ok? Tenho muita... E em uma negociação, se colocamos as coisas de lado, elas ficam de lado. Eu sempre dou esse compromisso. Deixo de lado a língua francesa. Deixo de lado o modo da lei. Deixo de lado a cultura. Nunca está na mesa. Então você pode garantir que a proteção da princesa nunca será suspensa de forma alguma? Acabei de dizer isso. É um compromisso pessoal. E é muito importante. Então, obrigado pela sua pergunta, mas é muito importante. Certo. Merci beaucoup.